Uma vendedora humilde alerta discretamente um bilionário, que estava sendo seguido por homens perigosos e recebe uma recompensa inesperada que muda sua vida para sempre. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Meu nome é Helena, tenho 32 anos e trabalho como vendedora numa loja de roupas masculinas no shopping da cidade. Não é um trabalho glamouroso, mas é honesto e me permite sustentar minha filha de 6 anos, a Júlia. Moro num apartamento alugado de 2 quartos num bairro simples, onde o barulho dos vizinhos e o cheiro de comida caseira fazem parte do dia a dia. Acordo cedo todos os dias, preparo o café da manhã para minha filha, levo ela na escola e sigo para o trabalho. A rotina é cansativa, mas eu não reclamo porque sei que poderia ser pior. Naquela quinta-feira começou como qualquer outra. O despertador tocou às 5:30 da manhã e eu me arrastei para fora da cama com os olhos ainda pesados de sono. Tomei um banho rápido, vesti minha roupa de trabalho e acordei a Júlia com carinho. Ela resmungou um pouco, como sempre faz, mas logo estava sentada à mesa tomando seu chocolate quente e comendo pão com manteiga. Olhei para aquele rostinho angelical e senti uma mistura de amor e preocupação. Eu queria dar uma vida melhor para ela, com oportunidades que eu nunca tive, mas no final do mês, o dinheiro sempre apertava e eu precisava fazer malabarismo para pagar todas as contas. Depois de deixar a Júlia na escola, peguei 2 ônibus até o shopping. O trajeto demorava quase 1h30 e eu aproveitava esse tempo para pensar na vida, nos sonhos que tinha quando era mais nova e nas contas que precisava pagar. Quando cheguei à loja já eram 8:30 da manhã. Cumprimentei minhas colegas de trabalho, a Márcia e a Cláudia, e comecei a organizar as araras de roupas e a arrumar a vitrine. O movimento estava fraco naquela manhã. Apenas alguns clientes entraram para dar uma olhada e saíram sem comprar nada. Por volta das 11 horas, um homem alto e elegante entrou na loja. Ele vestia um terno azul marinho impecável, sapatos de couro italiano que brilhavam sob as luzes do estabelecimento e usava um relógio que eu tinha certeza valer mais do que tudo que eu ganharia em um ano inteiro. Seu cabelo grisalho estava perfeitamente penteado para trás e ele tinha uma postura confiante que indicava alguém acostumado a estar no comando. Reconheci imediatamente quem ele era, porque seu rosto aparecia frequentemente nos jornais e na televisão. Era Ricardo Almeida, o bilionário dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Aproximei-me dele com um sorriso profissional e perguntei se poderia ajudá-lo em alguma coisa. Ele me olhou brevemente, seus olhos castanhos transmitindo uma seriedade que me intimidou um pouco, e disse que estava procurando camisas sociais de boa qualidade. Mostrei-lhe nossa seção premium, onde guardávamos as peças mais caras e de melhor acabamento. Ele escolheu 3 camisas brancas e 2 azuis, todas de marcas importadas. Enquanto eu separava os produtos para embalar, notei algo estranho através da vitrine da loja. 2 homens estavam parados do lado de fora, olhando fixamente para dentro. Eles vestiam roupas escuras e óculos de sol, o que era estranho porque estávamos no interior do shopping, longe da luz natural do dia. Um deles era corpulento, com uma barba espessa e uma expressão séria no rosto. O outro era mais magro, mas igualmente intimidador, com uma cicatriz visível no rosto, mesmo à distância. Eles não estavam olhando para as vitrines ou para os produtos em exposição. Estavam olhando diretamente para o bilionário que estava na minha frente. Meu coração começou a bater mais rápido. Trabalhava naquele shopping há 5 anos e tinha desenvolvido um instinto para perceber quando algo estava errado. Aqueles homens não eram clientes comuns fazendo compras. Havia algo ameaçador na maneira como eles observavam o Sr. Almeida, algo que me deixou profundamente desconfortável. Tentei me concentrar em embalar as camisas, mas meus olhos continuavam voltando para os 2 homens na vitrine. Dobrei cuidadosamente cada camisa e coloquei dentro de uma sacola elegante da loja, tentando manter a calma enquanto minha mente trabalhava freneticamente. Será que eu estava exagerando? Será que aqueles homens eram apenas seguranças do bilionário? Mas algo me dizia que não. Seguranças geralmente ficam próximos da pessoa que estão protegendo, não do lado de fora de uma loja observando de longe. Além disso, havia algo na linguagem corporal deles que me deixava alarmada. Eles trocavam olhares entre si e faziam gestos discretos com as mãos, como se estivessem se comunicando sobre algo.
O senhor Almeida pegou sua carteira de couro para pagar as compras, completamente alheio à situação que eu estava observando. Minha mente entrou em conflito. Deveria alertá-lo? E se eu estivesse errada? Ele poderia pensar que eu era louca ou paranoica. Mas e se eu estivesse certa e não dissesse nada? E se algo terrível acontecesse com ele porque eu fiquei em silêncio? A responsabilidade pesou sobre meus ombros como uma rocha gigante. Decidi confiar no meu instinto. Passei o cartão dele na máquina e, enquanto esperava a aprovação da transação, inclinei-me ligeiramente em sua direção e disse em voz baixa, quase um sussurro: Senhor, não olhe para trás agora, mas acho que o senhor está sendo seguido. 2 homens na entrada da loja estão observando o senhor de maneira muito estranha. Ele me olhou nos olhos por um momento que pareceu durar uma eternidade. Vi a surpresa inicial em seu rosto se transformar em compreensão e depois em algo que parecia ser gratidão. Ele não virou a cabeça. Não fez nenhum movimento brusco que pudesse alertar os homens de que tinha sido avisado. Em vez disso, continuou o processo de pagamento com naturalidade, como se eu não tivesse dito nada de especial. Obrigado pela informação, ele murmurou de volta, sua voz baixa e controlada. Você pode descrever esses homens para mim? Descrevi rapidamente as características físicas dos dois, enquanto fingia ajustar os botões da máquina de cartão. O bilionário ouviu atentamente, seus olhos nunca deixando o meu rosto. Quando terminei, ele assentiu quase imperceptivelmente e disse: Há uma saída pelos fundos do shopping? Sim, respondi, mas o senhor teria que passar pela área de serviço. É um caminho complicado. Você pode me mostrar? Ele perguntou. E havia uma urgência em sua voz que não estava lá antes. Olhei ao redor da loja. A Márcia estava atendendo outro cliente do outro lado do estabelecimento, e a Cláudia tinha ido fazer sua pausa para o almoço. Sabia que estava prestes a fazer algo que poderia me custar o emprego se desse errado, mas algo maior estava em jogo aqui. Assenti com a cabeça e disse: Me siga. Peguei a sacola com as camisas e caminhei em direção aos fundos da loja, onde ficava nosso pequeno depósito. O senhor Almeida me seguiu calmamente, como se estivéssemos simplesmente indo buscar mais algum produto. Não olhei para trás para verificar se os homens tinham notado nossa movimentação. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Chegamos ao depósito, um espaço pequeno e apertado cheio de caixas de sapatos e araras extras de roupas. Havia uma porta de metal nos fundos que levava ao corredor de serviço do shopping. Abri a porta e fiz um gesto para que ele saísse primeiro. O corredor estava vazio, exceto por alguns carrinhos de limpeza e caixas empilhadas contra as paredes. Por aqui, eu disse, começando a andar rapidamente pelo corredor estreito. O chão de concreto estava manchado e as paredes pintadas de um cinza desbotado que provavelmente já tinha sido branco há muitos anos. O cheiro de produtos de limpeza e de comida dos restaurantes do shopping misturava-se no ar abafado. Passamos por portas de aço marcadas com placas indicando diferentes estabelecimentos do shopping. O senhor Almeida me seguia de perto, seus passos ecoando no corredor vazio. Enquanto caminhávamos, ele tirou o celular do bolso e fez uma ligação rápida. Marcos, preciso de você agora. Estou sendo seguido. Vou sair pela área de serviço do shopping. Traga o carro e chame a polícia. 2 homens, um corpulento com barba, outro magro com cicatriz no rosto. Ele desligou o telefone e olhou para mim. Você salvou minha vida hoje. Sabe disso, não sabe? Senti meu rosto esquentar. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria, senhor. Não podia ficar quieta vendo aquilo. A maioria das pessoas teria ficado quieta, ele disse, sua voz carregada de uma seriedade, e me fez perceber que ele não estava exagerando. A maioria teria pensado que não era problema seu, ou teria tido medo de se envolver. Você foi corajosa. Não me sentia corajosa. Sentia-me apavorada. Minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto guiava o caminho através dos corredores labirínticos da área de serviço. E se aqueles homens descobrissem o que eu tinha feito? E se viessem atrás de mim? Eu tinha uma filha para criar, não podia me dar ao luxo de me colocar em perigo. Mas já era tarde demais para voltar atrás agora. Chegamos finalmente à saída de emergência que dava para o estacionamento dos funcionários. Empurrei a barra da porta e o ar fresco da tarde me atingiu no rosto. O estacionamento estava relativamente vazio naquele horário,
com apenas alguns carros espalhados pelas vagas. O Sr. Almeida olhou ao redor cautelosamente antes de sair completamente. "Fique aqui dentro até ter certeza de que é seguro", ele disse, virando-se para mim. "Meu motorista está a caminho." Mas eu não fiquei dentro. Segui-o até a porta e fiquei observando, meu coração ainda acelerado. Alguns minutos depois, um SUV preto de vidros escuros entrou no estacionamento em alta velocidade e parou bruscamente ao nosso lado. Um homem grande e musculoso, presumivelmente o Marcos que ele tinha mencionado no telefone, saiu do lado do motorista e rapidamente abriu a porta traseira para o Sr. Almeida. "A polícia está a caminho", disse Marcos, sua voz grossa e profissional. "Eles vão interceptar os suspeitos na entrada principal." O Sr. Almeida entrou no carro, mas antes de a porta fechar, ele olhou para mim novamente. "Qual é seu nome completo?" "Helena Silva", respondi, ainda processando tudo o que estava acontecendo. "Helena Silva", ele repetiu como se estivesse memorizando. "Vou me certificar de que você seja recompensada por sua coragem hoje. Você tem meu cartão?" Balancei a cabeça negativamente. Ele rapidamente pegou um cartão de visita elegante do bolso interno de seu terno e me entregou. "Entre em contato comigo amanhã. Prometo que vou fazer valer a pena." Antes que eu pudesse responder, Marcos fechou a porta e o SUV saiu em alta velocidade do estacionamento. Fiquei parada ali, segurando o cartão de visita entre os dedos trêmulos, tentando processar o que acabara de acontecer. Olhei para o pequeno retângulo de papel caro entre meus dedos. Tinha o nome dele em letras douradas em relevo, o logo de sua empresa e um número de telefone direto. Parecia surreal. Voltei para dentro do shopping pelo mesmo corredor de serviço, meu coração ainda batendo forte no peito. Quando cheguei de volta à loja, a Márcia me olhou com uma expressão confusa. "Onde você estava? E onde está aquele cliente que você estava atendendo?" Ele precisou sair rapidamente", gaguejei, percebendo que precisava de uma explicação melhor. "Recebeu uma ligação urgente e teve que ir embora pelos fundos. Deixou o pagamento processado." A Márcia franziu a testa, mas não questionou mais. O resto da tarde passou numa névoa estranha. Eu atendia clientes mecanicamente, minha mente constantemente voltando para aqueles momentos intensos. Será que a polícia tinha conseguido interceptar aqueles homens? Será que o Sr. Almeida estava seguro? E o que ele quis dizer com recompensar minha coragem? Quando finalmente terminei meu turno às 6 da tarde, estava exausta tanto física quanto emocionalmente. Peguei meus 2 ônibus de volta para casa, olhando constantemente ao meu redor para ter certeza de que não estava sendo seguida. Minha paranoia tinha aumentado desde o incidente da tarde. Cada homem de óculos escuros me fazia pular de susto. Cada olhar estranho me deixava alarmada. Cheguei em casa e encontrei a Júlia brincando na sala com minha vizinha, a Dona Teresa, que sempre cuidava dela quando eu precisava trabalhar até mais tarde. Agradeci à senhora, dei-lhe o pagamento combinado e tranquei a porta assim que ela saiu. Abracei minha filha com força, sentindo o cheiro de shampoo infantil em seu cabelo e agradecendo silenciosamente por estar segura em casa. "Mamãe, você está bem?" perguntou Júlia, olhando para mim com seus olhos grandes e curiosos. "Você está apertando muito forte." "Desculpa, meu amor", respondi, soltando-a um pouco, mas mantendo minhas mãos em seus ombros. "Foi só um dia difícil no trabalho, mas está tudo bem agora." Preparei o jantar. Arroz, feijão e frango desfiado. Nada muito elaborado, mas nutritivo e saboroso. Enquanto cozinhava, liguei a televisão na sala e deixei Júlia assistir seus desenhos animados favoritos. Mas então, ouvi algo no noticiário que me fez largar a colher que estava usando para mexer o feijão. Em notícias de última hora, a polícia frustrou hoje uma tentativa de sequestro do empresário Ricardo Almeida, CEO da Tecno Solutions. 2 homens foram presos no shopping center da cidade após serem flagrados seguindo o bilionário. Segundo fontes policiais, o empresário foi alertado sobre os criminosos e conseguiu escapar a tempo, acionando as autoridades. Os suspeitos estão sendo interrogados e podem estar ligados a uma quadrilha especializada em sequestros de pessoas de alto poder aquisitivo. Meu sangue gelou. Era verdade. Tudo tinha sido real. Aqueles homens realmente pretendiam fazer algo terrível com o Sr. Almeida, e eu tinha ajudado a impedir. Sentei-me pesadamente na cadeira da cozinha,
minhas pernas de repente fracas demais para me sustentar. Naquela noite mal consegui dormir. Revirava-me na cama, minha mente reproduzindo os eventos do dia repetidamente como um filme que não parava de passar. E se eu não tivesse dito nada? E se aqueles homens tivessem conseguido levar o Sr. Almeida? As possibilidades me assombravam, mas também havia uma sensação estranha de orgulho misturada com o medo. Eu tinha feito a coisa certa. Tinha sido corajosa quando poderia ter me escondido na minha zona de conforto e fingido que não via nada. Na manhã seguinte, quando acordei após algumas poucas horas de sono inquieto, a primeira coisa que fiz foi pegar o cartão de visita que o Sr. Almeida me tinha dado. Fiquei olhando para ele durante um longo tempo, debatendo comigo mesma se deveria ou não ligar. Ele tinha dito para entrar em contato, mas será que realmente queria que eu ligasse? Talvez fosse apenas uma expressão educada, uma maneira de encerrar nosso breve encontro. Pessoas ricas faziam promessas o tempo todo que não pretendiam cumprir, não faziam? Mas algo dentro de mim dizia para tentar. Peguei meu celular antigo e quebrado, com a tela rachada que eu não tinha dinheiro para consertar, e digitei o número que estava no cartão. Meu dedo pairou sobre o botão de chamada por quase 1 minuto inteiro, antes de finalmente ter coragem de apertar. O telefone tocou 3 vezes antes de alguém atender. Escritório do Sr. Almeida, bom dia, quem gostaria? Era uma mulher com voz profissional e educada. Engoli seco e disse, meu nome é Helena Silva, o Sr. Almeida me pediu para ligar hoje. Houve uma pausa breve do outro lado da linha. Um momento, por favor. Fiquei esperando, ouvindo uma música clássica suave tocar enquanto aguardava. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que quem quer que estivesse do outro lado da linha poderia ouvi-lo. Cerca de 2 minutos depois, a música parou e uma voz masculina familiar atendeu. Helena Silva, disse o Sr. Almeida, e eu podia ouvir um sorriso em sua voz. Fiquei esperando sua ligação. Primeiro, quero agradecer novamente pelo que você fez ontem. A polícia confirmou que aqueles homens eram parte de uma quadrilha perigosa. Se não fosse por você, eu provavelmente estaria em uma situação muito difícil agora. Fico feliz que tenha dado tudo certo, senhor, respondi, minha voz ainda tremendo um pouco de nervosismo. Eu disse ontem que ia recompensá-la pela sua coragem e pretendo cumprir essa promessa. Ele continuou. Gostaria de convidá-la para vir ao meu escritório hoje à tarde. Há algo que preciso entregar pessoalmente. Olhei para o relógio. Eram 9 da manhã e eu tinha que trabalhar das 2 às 10 da noite naquele dia. Senhor Almeida, eu trabalho das 2 da tarde até às 10 da noite hoje. Não sei se conseguiria. Então vamos marcar para o meio-dia. Ele interrompeu gentilmente. E não se preocupe com seu trabalho. Vou ligar pessoalmente para seu gerente e explicar a situação. Qual é o nome dele? Paulo Henrique, respondi automaticamente, ainda atordoada pela rapidez com que tudo estava acontecendo. Desliguei o telefone alguns minutos depois, segurando o aparelho contra meu peito como se fosse algo precioso. O que tinha acabado de acontecer? Eu ia ao escritório de um dos homens mais ricos do país. Comecei a entrar em pânico sobre o que vestir. Meu guarda-roupa consistia principalmente de roupas simples de trabalho e algumas peças casuais gastas pelo uso. Nada parecia apropriado para visitar o escritório de um bilionário. Depois de muito revirar minhas gavetas, escolhi uma calça preta de tecido mais formal que eu usava em ocasiões especiais e uma blusa branca que estava em bom estado. Não era nada impressionante, mas era o melhor que eu tinha. Arrumei meu cabelo castanho num coque simples e apliquei uma leve maquiagem. Olhando-me no espelho manchado do meu pequeno banheiro, respirei fundo. Isso teria que servir. Deixei a Júlia na escola como sempre e peguei um táxi para o endereço que o Sr. Almeida me tinha dado. Um luxo que normalmente eu nunca me permitiria, mas não podia chegar atrasada, e os ônibus levariam muito mais tempo. O prédio da empresa dele era imponente, uma torre de vidro e aço que se erguia sobre os outros edifícios ao redor como um gigante brilhante. Entrei no saguão de mármore polido, sentindo-me completamente fora do lugar entre os executivos de terno e as secretárias impecavelmente vestidas que caminhavam com propósito e confiança. Aproximei-me da recepção, onde uma jovem loira elegante me olhou com uma expressão que oscilava entre curiosidade e leve desdém. Posso ajudá-la? Tenho um encontro com o Sr. Almeida ao meio-dia, disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. Meu nome é Helena Silva.
A recepcionista checou algo em seu computador e sua expressão mudou imediatamente. Ah, sim, senhora Silva. O senhor Almeida está esperando. Por favor, pegue o elevador até o 25º andar. Alguém irá encontrá-la lá. Entrei no elevador com as pernas bambas, observando os números subirem cada vez mais alto. Quando as portas se abriram no 25º andar, fui recebida por uma mulher de meia idade, vestindo um tailleur cinza elegante. Senhora Silva, sou Mariana, assistente do senhor Almeida. Por favor, venha comigo. Ela me guiou através de um corredor amplo, com paredes de vidro que ofereciam vistas espetaculares da cidade. Quadros modernos decoravam as paredes e o carpete sob meus pés era tão macio que parecia estar andando sobre nuvens. Paramos em frente a uma grande porta de madeira escura. Mariana bateu levemente e abriu a porta, fazendo um gesto para que eu entrasse. O escritório do senhor Almeida era maior que meu apartamento inteiro. Uma parede inteira era de vidro, oferecendo uma vista panorâmica da cidade que tirou meu fôlego. Havia uma mesa enorme de madeira escura no centro da sala, estantes cheias de livros e prêmios, e uma área de estar confortável com sofás de couro. O senhor Almeida estava de pé próximo à janela, mas se virou quando entrei. Helena, ele disse calorosamente, caminhando em minha direção com a mão estendida. Obrigado por vir. Apertei sua mão, notando como firme e confiante era seu aperto. Ele me guiou até a área de estar e me ofereceu um dos sofás. Sentei-me na beirada, minhas costas retas, incapaz de relaxar completamente naquele ambiente intimidador. Primeiro, deixe-me contar o que aconteceu depois que saí do shopping ontem. Começou o senhor Almeida sentando-se na poltrona em frente a mim. A polícia conseguiu prender aqueles 2 homens que você identificou. Durante o interrogatório, descobriram que eles faziam parte de uma organização que já planejava meu sequestro há meses. Tinham informações detalhadas sobre minha rotina, meus horários, lugares que frequento. Se tivessem conseguido me levar, provavelmente teriam exigido um resgate de milhões. Mas graças à sua observação atenta e coragem para me alertar, tudo foi evitado. Ouvi em silêncio, sentindo um arrepio percorrer minha espinha ao perceber a gravidade da situação que tinha ajudado a prevenir. O senhor Almeida continuou. Helena, você não apenas salvou minha vida, mas também poupou minha família de um trauma terrível. Tenho uma esposa e 2 filhos que teriam sofrido imensamente se algo tivesse acontecido comigo. Não existe quantidade de dinheiro que pague isso, mas quero fazer algo para mostrar minha gratidão. Ele se levantou e caminhou até sua mesa, pegando um envelope branco grosso. Voltou e me entregou. Isto é para você. Peguei o envelope com mãos tremendo, sem saber o que esperar. Abri-o lentamente e meus olhos se arregalaram quando vi o que havia dentro. Era um cheque, mas não era um cheque de alguns milhares de reais como eu tinha imaginado. Era um cheque de 500 mil reais. Senhor Almeida, eu não posso aceitar isso. Gaguejei tentando devolver o envelope. É muito dinheiro. Eu só fiz o que era certo. Ele gentilmente empurrou minha mão de volta. E é exatamente por isso que você merece. Helena, você não tinha obrigação de se envolver. Poderia ter ficado quieta, ter pensado na sua própria segurança, mas escolheu ajudar mesmo assim. Essa é a definição de verdadeira coragem e bondade. Por favor, aceite. Use esse dinheiro para melhorar sua vida e a vida de sua filha. Lágrimas começaram a correr pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio esmagador e de uma gratidão que eu nem sabia que podia sentir. 500 mil reais. Era mais dinheiro do que eu tinha visto em toda a minha vida. Significava poder pagar todas as minhas dívidas, comprar um apartamento próprio, garantir uma educação melhor para a Júlia, ter uma reserva de emergência pela primeira vez na vida. Obrigada, consegui sussurrar entre soluços. Obrigada. O senhor não sabe o que isso significa para mim. O senhor Almeida sorriu, um sorriso genuíno e caloroso que iluminou seu rosto sério. Eu sei exatamente o que significa. E há mais uma coisa. Ele voltou à sua mesa e pegou outro papel. Aqui está uma carta de recomendação. Se você quiser mudar de carreira, buscar algo melhor do que trabalhar numa loja de roupas, pode usar isso. Minha influência abre muitas portas nesta cidade. Peguei a carta com reverência, mal acreditando na generosidade que estava recebendo. Não sei como agradecer. Você já agradeceu me salvando? Ele disse simplesmente.
Agora vá e construa uma vida melhor para você e sua filha. Vocês merecem. Saí do prédio da empresa em estado de choque, segurando o envelope contra meu peito, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Caminhei pelas ruas movimentadas do centro da cidade, sem realmente ver nada. Minha mente girando com possibilidades e emoções que mal podia processar. Parei em frente a uma agência bancária e, após respirar fundo várias vezes para me acalmar, entrei e depositei o cheque em minha conta praticamente vazia. A gerente que me atendeu olhou para o valor com os olhos arregalados, mas não fez perguntas. Quando saí do banco, liguei para o trabalho. O Paulo Henrique, meu gerente, atendeu com sua voz usual irritada. Helena, onde você está? Seu turno começa em 2 horas. Paulo, eu vou ter que pedir demissão, disse. E mal pude acreditar nas palavras saindo da minha boca. Aconteceu algo importante. Vou mandar por escrito ainda hoje. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Você está brincando comigo? No meio do expediente? Sinto muito pela forma abrupta, mas sim, é algo que preciso fazer. Respondi sentindo uma liberdade estranha em minhas palavras. Pela primeira vez em anos, não tinha que me curvar e aceitar tudo calada por medo de perder meu emprego. Tinha opções agora. Tinha um futuro. Desliguei o telefone e caminhei até a escola da Júlia. Ainda era muito cedo para buscá-la, mas pedi para a diretora me deixar vê-la por alguns minutos. Quando minha filha apareceu na porta da sala de aula, confusa sobre por que eu estava ali tão cedo, abracei-a com tanta força que ela reclamou rindo. Mamãe, o que está acontecendo? Ela perguntou, seus olhos castanhos me examinando com curiosidade infantil. Coisas boas, meu amor. Respondi beijando o topo de sua cabeça. Coisas muito boas vão acontecer para nós agora. Nas semanas seguintes, minha vida mudou de maneiras que eu mal podia ter imaginado. A primeira coisa que fiz foi procurar um apartamento melhor. Não quis exagerar e comprar algo muito luxuoso, mas encontrei um apartamento de 3 quartos num bairro seguro e agradável, com uma pequena área de lazer para a Júlia brincar. Era novo, limpo e tinha janelas grandes que deixavam entrar muita luz natural. Quando assinei o contrato de compra e recebi as chaves, sentei-me no chão vazio da sala e chorei de felicidade. Móveis novos vieram em seguida. Nada extravagante, mas confortável e de boa qualidade. Uma cama nova para a Júlia com lençóis coloridos que ela escolheu, uma mesa de jantar de verdade onde poderíamos fazer refeições juntas, um sofá macio na sala. Cada item que comprava parecia um milagre. Tinha passado tantos anos vivendo no mínimo, fazendo cada real render o máximo possível, que ter a capacidade de comprar o que precisávamos sem sentir aquele nó constante de ansiedade no estômago era quase surreal. Matriculei a Júlia numa escola particular melhor, com turmas menores e professores mais atentos. Nos primeiros dias, ela voltava para casa com os olhos brilhando, contando sobre as aulas de arte e os novos amigos que tinha feito. Ver minha filha tão feliz, tão cheia de possibilidades, fazia tudo valer a pena. Usei a carta de recomendação do Sr. Almeida para conseguir um emprego numa empresa de marketing como assistente administrativa. O salário era o dobro do que eu ganhava na loja e os horários eram muito melhores, das 9 às 6, de segunda a sexta, sem trabalhar aos fins de semana. Meus novos colegas eram educados e profissionais, e pela primeira vez senti que estava construindo uma carreira de verdade, não apenas trabalhando para sobreviver. Mas nem tudo foi perfeito. Houve momentos difíceis de adaptação. Sentia-me deslocada às vezes no meu novo ambiente de trabalho, cercada por pessoas com diplomas universitários e anos de experiência, enquanto eu tinha apenas meu ensino médio completo. A síndrome do impostor me visitava frequentemente, fazendo-me questionar se merecia estar ali, se merecia tudo o que tinha acontecido. Uma tarde, cerca de 2 meses depois daquele dia transformador no shopping, recebi uma ligação inesperada. Era o Sr. Almeida. Helena, como você está se adaptando a todas as mudanças? Bem, senhor, respondi, surpresa por ele ter me ligado. Ainda é estranho às vezes, mas estou grata todos os dias. Fico feliz em ouvir isso, ele disse. Tenho um convite para você. Minha empresa está organizando um evento beneficente no próximo mês para uma organização que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade. Gostaria muito que você participasse como minha convidada especial. Acho que sua história pode inspirar outras pessoas.
A princípio hesitei. A ideia de estar num evento cheio de pessoas ricas e importantes me intimidava profundamente. Mas então pensei em todas as mulheres que poderiam estar passando pelas mesmas dificuldades que eu tinha passado. Se minha história pudesse dar esperança a alguém, valia a pena. Sim, eu vou, disse sentindo um misto de nervosismo e determinação. O evento foi realizado num hotel 5 estrelas que eu nunca teria entrado na minha vida anterior. Usei um vestido simples, mas elegante, que comprei especialmente para a ocasião. Não muito caro, mas apropriado. Quando cheguei, o Sr. Almeida me recebeu calorosamente e me apresentou a várias pessoas importantes. Cada vez que contava minha história, via os rostos das pessoas se suavizarem, via compreensão e admiração em seus olhos. Uma mulher em particular me procurou no final da noite. Era a presidente da organização beneficente. Helena, sua história é inspiradora. Você mostrou que um ato de coragem pode mudar tudo. Gostaria de te convidar para ser uma de nossas palestrantes em eventos futuros, falando para mulheres que estão lutando para sair de situações difíceis. Seria remunerado, é claro. Aceitei sem hesitar. Descobri que tinha uma voz, que minha experiência importava, que podia fazer diferença na vida de outras pessoas da mesma forma que alguém tinha feito na minha. Meses se passaram e minha vida continuou melhorando gradualmente. A Júlia estava prosperando na nova escola. Eu estava crescendo no meu trabalho, assumindo mais responsabilidades e até sendo promovida depois de 6 meses. As palestras que dava nos fins de semana me traziam não apenas uma renda extra, mas também uma sensação de propósito que eu nunca tinha experimentado antes. Olhando para trás agora, um ano depois daquele dia fatídico no shopping, mal consigo reconhecer a pessoa que eu era. Não apenas por causa das circunstâncias materiais melhoradas, embora essas sejam obviamente significativas, mas por causa de como mudei internamente. Aprendi que coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Aprendi que um único momento de escolha pode alterar o curso de uma vida inteira. Aprendi que bondade e generosidade existem, mesmo em lugares onde menos esperamos encontrá-las. A Júlia me perguntou certo dia por que as coisas tinham mudado tanto para nós. Sentei-me com ela e expliquei da forma mais simples que pude para uma criança de 7 anos entender. Mamãe viu alguém em perigo e ajudou, mesmo tendo medo. E essa pessoa foi muito grata e nos ajudou de volta. Então, se a gente ajudar as pessoas, coisas boas acontecem? Ela perguntou com aquela lógica infantil direta, que às vezes é mais sábia que todo raciocínio adulto. Nem sempre do jeito que esperamos, respondi honestamente. Mas fazer a coisa certa sempre vale a pena, mesmo que não recebamos nada em troca. Mantive contato ocasional com o Sr. Almeida. Ele me enviava mensagens perguntando como estávamos, e eu sempre respondia com gratidão e atualizações sobre nossa vida. Alguns meses atrás, ele me convidou para almoçar com sua família. Conheci sua esposa, Beatriz, uma mulher elegante e gentil que me abraçou como se fôssemos velhas amigas. Conheci seus 2 filhos, adolescentes educados, que me agradeceram por ter salvado seu pai. Você não entende o impacto que teve na minha vida, disse Beatriz, segurando minha mão através da mesa. Quando Ricardo me contou o que aconteceu, fiquei apavorada pensando no que poderia ter acontecido. Mas você estava lá, você prestou atenção, você se importou. Por favor, nunca duvide que fez algo extraordinário. Hoje ainda trabalho na mesma empresa, mas agora estou em processo de concluir um curso técnico em administração que minha empresa está pagando. A Júlia está no 2º ano da escola nova e já fala em ser advogada quando crescer. Temos uma vida confortável, não luxuosa, mas segura e estável. Tenho economias no banco pela primeira vez na vida. Durmo tranquila à noite, sabendo que se houver uma emergência, terei como lidar com ela. Mas mais importante que tudo isso, tenho uma história para contar. Uma história sobre como um momento de coragem mudou tudo. Uma história sobre como a bondade ainda existe no mundo, mesmo quando achamos que tudo está perdido. Uma história sobre como devemos sempre confiar em nossos instintos quando vemos algo errado, porque nossa voz pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir. Às vezes ainda passo por aquele shopping onde tudo aconteceu. Olho para a loja onde trabalhei e me lembro da pessoa que eu era. Trabalhadora, dedicada, mas resignada a uma vida de luta constante. E então,
Olho para a pessoa que me tornei, ainda trabalhadora e dedicada, mas agora cheia de esperança e possibilidades. Aquele dia mudou minha vida para sempre. Mas não foi só a recompensa financeira que fez a diferença. Foi perceber que eu importo, que minhas ações têm consequências, que posso fazer diferença no mundo. Essa é a verdadeira transformação que aconteceu dentro de mim. E é algo que ninguém pode tirar, não importa o que aconteça no futuro. O que achou dessa história emocionante? Se inscreva no canal. Deus te abençoe.